quinto domingo do tempo comum, primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías nos fala do jejum. O jejum é uma prática religiosa conhecida por muitos povos e também desde os tempos mais antigos, quando se encontravam em situações de sofrimento, em situações de perigo, quando eram atingidos por grandes desgraças e calamidades, quando as chuvas demoravam a chegar, então as pessoas recorriam a Deus com grandes sacrifícios. E o jejum era uma forma de forçar Deus e as forças sobrenaturais a intervir em seu favor. Então, nos dias de jejum, era costume eles vestirem roupas rasgadas. Era costume também jogar sobre o corpo o pó e a cinza. Também nesse período de jejum, eles não mantinham relações conjugais. Não se tomava banho, se andava descalço e até mesmo se dormia no chão. Então era assim, era puramente um tempo de sacrifício para atingir o coração de Deus. Mas a leitura de hoje nos traz um pouco dessas situações difíceis que levaram os judeus a sentirem a necessidade do jejum. E aí o profeta diz que o verdadeiro jejum e o jejum que agrada a Deus é dividir o pão com quem tem fome. O verdadeiro jejum que agrada a Deus é vestir aquele que está nu. Então ele diz que se jejuardes como vos ensinei, a vossa luz brilhará entre as trevas, e a vossa escuridão será como a luz do meio-dia. Então assim, a luz do meio-dia, nós sabemos assim, talvez assim a gente saiba que o meio-dia é a hora do sol mais forte, né? É a hora que se tem toda a luz que é necessária para que de fato todos possam ver as coisas, as maravilhas de Deus. Então, para Deus, o que importa são as obras de amor em favor dos homens. E essa é a luz que Ele quer ver brilhar em cada um de nós. Segundo a leitura de hoje da carta aos Coríntios, Paulo aqui ele é apresentado como o modelo perfeito de discípulo que vive o Evangelho e se torna sal e luz no mundo. O caminho que Paulo prega para se chegar a Jesus não é um caminho de prestígio, não é um caminho de poder, mas é um caminho de abandono em Deus. Então Paulo tem aqui também uma vida despojada, desprendida de qualquer tipo de apego. Então a comunidade de Corinto, eles enfrentam muitas dificuldades porque eles buscam uma sabedoria puramente humana. E aí Paulo vai dizer a eles que este tipo de sabedoria que eles buscam não salva e nem realiza plenamente o homem. Há uns domingos atrás se falava nesta carta que os coríntios viviam em constantes brigas,
divisões, eles estavam como que perdidos, não sabiam de que lado fossem. Tinha alguns que eram do lado de Pedro, outros do lado de não sei quem, outros do lado não sei quem. Então tudo isso porque perderam a comunhão, perderam o sentido de comunidade. E toda assim o que Paulo faz, e acho que é muito pertinente assim a todas as comunidades que ele edifica na fé através do batismo, é justamente de zelar, não é? Pela fé, mas sobretudo por aquilo que eles aprenderam, por aquilo que o apóstolo plantou em Cristo Jesus no coração de cada um deles. Por isso também que o apóstolo vai dizer que o que realiza plenamente o homem é Jesus Cristo. E fala também, destaca a loucura da cruz. Cristo é para nós assim, o Filho de Deus, mas é aquele também que através da sua crucifixão trouxe para nós a vida. Assim, algumas figuras bonitas que podem nos encontrar por aí em algumas igrejas, é a cruz florida, cheia de galhos bonitos, verdes, e que indicam para nós a vida. Então é da cruz que nos vem a vida, e de fato essa é a sabedoria suprema, e é essa sabedoria que o cristão precisa ter para que possa ser no mundo sal e luz. O Evangelho de hoje nos apresenta duas pequenas parábolas, uma que fala do sal, outra que fala também da luz. A primeira apresenta os discípulos de Jesus como o sal da terra. Para que serve o sal? Aí a gente sabe que o sal serve para dar sabor. Mas o sal também serve para purificar. O sal também serve para conservar. Então o sal tornou-se, desde a antiguidade, o símbolo da sabedoria. Mas ele não serve somente para dar sabor aos alimentos. Ele conserva para impedir que se estraguem. Então o cristão é sal da terra também neste sentido, com a sua presença. A presença do cristão impede que a humanidade se corrompa. Aí vejam também a nossa missão, Nossa missão enquanto comunidade, aprendemos para depois ensinar. E o ensinamento se dá com a nossa vida, com o nosso testemunho. E muitas vezes a gente nem se dá conta disso, que através da nossa presença nós evangelizamos e damos o testemunho que precisam para que o outro possa acolher no seu coração a misericórdia e a bondade de Deus. Então, o cristão, ele não permite que a sociedade se conduza por princípios perversos. O cristão não deve deixar que isso aconteça, que apodreça e que caia também na ruína. E quando falta alguém que estabelece a presença deste sal que o Evangelho nos fala, é aí que começam a se espalhar os vícios. Aí é que vem a imoralidade, aí é que vem também o ódio, a vingança, a violência, a exploração. Esses fatos são bem presentes nos nossos dias, muito comuns, e a gente precisa ter bastante atenção, porque o Evangelho é como o sal.
ele não perde o sabor, mas pode ser que alguns pregadores, possam estragar tudo aquilo que foi construído. A outra comparação aqui é: vós sois a luz. E Jesus diz que a lâmpada deve ficar num lugar elevado e a cidade construída sobre o monte deve ficar às vistas. Para que serve a luz? E não se deve olhar para a luz, e sim para aquilo que a luz ilumina. É bonito isso, né? Ninguém olha para o sol, a gente olha justamente para as coisas bonitas que estão iluminadas pelo sol. Então os cristãos, eles são luzes. As obras que eles praticam não devem chamar a atenção para si, mas não é para eles que as pessoas devem olhar, e sim para as obras que são praticadas. Então o amor que você dedica, não é assim, aquilo que a ajuda mútua que você faz, não é, a solidariedade, né, que são valores do nosso tempo. A gente não faz para nos vangloriar, né? Mas é importante que seja visto justamente as obras praticadas, muito mais do que chamar a atenção para nós mesmos. Então o cristão tem essa missão de difundir a luz que ele trouxe ao mundo. E Jesus, ele vai dizer que sua preocupação é a de não esconder a partilha dos bens, de não esconder o perdão sem limites, de não esconder o amor gratuito, de não esconder, não fazer o uso de violência, e entre outras coisas. Então, nós precisamos descobrir que o cristão é sal e luz. Essa é a missão do cristão na sociedade. Somos batizados não para ser mais um no rebanho de Jesus. Não. Nós temos uma finalidade e nós temos uma missão. E a missão é espalhar a luz de Deus, com aquela pitadinha importante. Quem cozinha sabe, que não se pode salgar o alimento, senão ninguém vai poder consumi-lo. Mas é aquela pitadinha, adequada, que vai dar o sabor necessário. Então assim é a vida do cristão. Nós precisamos também dessa pitadinha, e é claro, tudo isso deve nos ajudar a perceber que, como filhos de Deus, como cristãos, como igreja, nós precisamos fazer com que esta luz todos possam ver, e possam ver para a glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.